É um privilégio, irmãos, nós estarmos aqui juntos, eu me sinto muito honrado. Comemorar o aniversário dessa igreja é uma alegria dupla para mim, porque, primeiro, vocês estão cumprindo a missão aqui, sendo bênção nessa cidade, vivendo um novo tempo. Essa é a primeira alegria, diz respeito à igreja em Votorantim. Mas eu tenho uma outra alegria, que é o fato de vocês estarem cooperando conosco de modo direto lá em Pilar do Sul, através do Flávio da Fabiana, através do Pedro Sofia, Levi e tantos outros. Nós temos, pelo menos a cada 3 meses, trabalhado juntos lá em Pilar do Sul. E, meus irmãos, nós já entregamos uma mensagem bíblica, já batemos nas portas, já falamos de Jesus e divulgamos o trabalho que está sendo feito lá em Pilar para mais de... Flávio, eu posso falar 1.500 pessoas sem perigo de erro, não posso? Mais, né? Então, 1.500 pessoas no mínimo, com a ajuda de vocês. Deus seja louvado pelos 17 anos dessa igreja, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que é parte dessa igreja, pastor João Vitor, Maressa e o João Pedro. Deus seja louvado pela vida da liderança, porque é obra de Deus, é a condução de Deus e a Ele toda a glória. Irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês num tema que precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Josué capítulo 9, para nós lermos dos versículos 9 ao 18. Antes de ler, eu não vim sozinho, tá? Eu vim comemorar com a minha família inteira. Mary, Rafael, Ian e a minha sogra. Eu não sei dar azar falar sogra assim alto, ostensivamente, irmãos. Por favor, se coloque em pé, irmãos. Aqui estão, né, a esposa Mary, os filhos e a minha sogra Marli. Agora vocês se coloquem em pé também, por favor, vamos ler? Irmãos, precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Josué 9, de 9 a 18. Se for transmitido, se for possível, aqui projetado, eu gostaria que os irmãos lessem, por gentileza. Vamos ler juntos. 9, de 9 a 18. E diz assim, vamos ler juntos? Eles responderam, os seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, seu Deus. Guardem isso. Por causa da fama do Senhor, seu Deus. Continuemos. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão ao encontro deles e digam-lhes: somos seus servos, faça uma aliança conosco. Guardem isso também. Façam uma aliança conosco. E tem as traduções que trazem: façam agora uma aliança conosco. Continuemos. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado.
Estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas agora estão rachados. As nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Guardem isso, por causa da longa viagem. Continuemos. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Gente, por favor, aqui eu quero que vocês falem pelo menos 2 vezes. Mas não consultaram o Senhor, vocês. Mas não consultaram o Senhor. Só mais essa vez. Agora mais alto. Mas não consultaram o Senhor. Continuemos. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Guardem. Josué fez aliança e os príncipes fizeram juramento. Continuemos. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Contudo, os israelitas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor. Guardem, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel. É só o 18, irmãos, até o 18. Muito obrigado, pode se assentar. Quem está com a Bíblia impressa em mãos, abra no texto e acompanhe aqui. Vamos refletir juntos. O pastor João Vitor deixa a gente à vontade quanto ao tempo para pregar 15 minutos. É isso, pastor? Irmãos, nós precisamos pensar aqui. Você já foi enganado alguma vez? Como que isso aconteceu? Nós precisamos refletir nesse texto e aprendermos, relembrarmos que é importante, é necessário, é fundamental ouvirmos o que Deus tem a dizer nas decisões que a gente precisa tomar, decisões sérias, decisões comprometedoras, decisões que atingem a nós e àqueles que estão à nossa volta ao longo da vida. E aqui, no caso, no contexto de Israel, a gente vai fazer aqui um breve apanhado, tá? Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. A aliança de Deus é cumprida. A aliança de Deus não é quebrada. Nessa aliança, Deus disse a ele: eu farei de ti uma grande nação. Sai de tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, Canaã. Eu farei de ti uma grande nação. Senhor, disse Abraão, eu não tenho filhos. Aos 100 anos nasceu Isaque, o filho da promessa. Me ajudem, irmãos, porque para Deus não há impossíveis. E Deus disse a Abraão: esta terra eu darei a ti e aos teus descendentes. Mas Abraão ainda vivia. Deus disse: os teus descendentes serão escravizados no Egito. 400 anos passarão lá. Depois eu os retirarei. E no tempo determinado, Deus, com mão estendida, através de Moisés, que ele levantou, disse a Faraó:
disse ao povo: é chegada a hora. O meu povo precisa sair. Faraó não queria de jeito nenhum que o povo de Israel voltasse para Canaã. Faraó não queria que o povo de Israel saísse do Egito e o povo que ocupava a terra de Canaã não queria de jeito nenhum que o povo de Israel voltasse para lá. Então, se dependesse das pessoas, o povo de Israel seria escravo para sempre. Faraó não queria que eles saíssem e o povo da terra não queria que eles voltassem. Mas Deus cumpre os seus planos, mesmo quando tudo está contra, mesmo quando unidos aqueles que são contra lutam para bloquear. Deus faz cumprir os seus planos. Porém, foi batalha de todos os lados. Deus tirou o povo do Egito, mas Faraó lutou até o último instante, ele gastou até o último dos seus recursos, ele zerou o exército, ele perdeu o próprio filho. Faraó se opôs até o último segundo e gastou até o último dos seus recursos. E quando o povo saiu de Israel, do Egito, as nações, as populações que habitavam a terra de Canaã, eles foram se organizando. Olha, a gente tem que combater, a gente tem que lutar. Então, quando o povo de Israel foi para o Egito, não foi por escolha, foi porque havia fome. E agora, na volta para a terra, 400 anos depois, eles não guerrearam por escolha, eles guerreavam porque não havia outro meio. Você consegue entender que muita coisa que a gente precisa fazer não depende da nossa vontade? Tudo bem? É claro para você isso também, que muita coisa que nos acontece, muitas das decisões que nós temos que tomar, não tem a ver com coisas que a gente queria que acontecesse ou que a gente fez com que acontecesse, mas a gente é obrigado a decidir sobre muitas coisas. Forçados, nós somos forçados a tomar decisões, em muitos casos, pela necessidade. O povo, então, todo o avanço que fazia era porque a mão de Deus estava estendida, porque eram inimigos de todos os lados. Eu sei que na nossa vida há momentos assim também, que a gente não vê condições de dar um passo à frente. Mas Deus é fiel, Deus é poderoso e Deus nos conduz para que a gente, na direção do propósito que Ele estabeleceu, a gente continue caminhando, a gente continue avançando pelo poder dEle operando sobre nós. Amém até aqui? Irmãos, Deus deu para aquele povo 400 anos para que eles pudessem voltar para Ele, se arrependerem de seus pecados, abandonarem suas iniquidades, e o povo que ocupava aquela terra não mudou, até que Deus disse: a medida da iniquidade deles já foi alcançada. De repente você fica pensando, Deus está demorando em me atender. E, na verdade, Deus está executando a seu favor um plano muito maior. Deus está fazendo com que as coisas à sua volta sejam trabalhadas também. Você, de repente, ora e a única coisa que está na sua mente é a solução do seu problema. Mas você, dependendo, normalmente, nós não compreendemos que Deus nos responde, considerando também o que está à nossa volta. Então o povo guerreou porque foi obrigado. E o tempo de guerrear era aquele, porque Deus já havia dado todo o tempo de arrependimento àquelas nações.
A gente pensa aqui, a gente pode considerar que muitas vezes a gente, quando analisa algo do que está escrito na palavra de Deus, a gente não tem o conhecimento ou o cuidado devido para ver que Deus executa seus propósitos, dando a cada um o tempo, dando a cada um as oportunidades para que se conserte, faça o que precisa ser feito. Ele é longânimo, paciente, misericordioso. E foi assim também com aquelas nações. Mas eles não se arrependeram. E a ordem então do Senhor era: vocês irão guerrear e vocês irão destruir, vocês irão tirar da terra todas essas nações que se opõem, que são contra, que não permitem que vocês voltem para a terra que eu prometi e que sirvam ao meu nome. Então eles sabiam que a ordem era para guerrear. Moisés conduziu até a margem do Jordão e agora cabia a Josué conduzi-los dali para frente. Josué foi para atravessar o Jordão, era uma época de cheias, havia tanta chuva, era tanta água, que foi necessário pela segunda vez Deus abrir passagem no meio das águas. Me ajudem, a primeira foi no... Irmãos, está muito baixinho, não é segredo não, pode falar para todo mundo ouvir. A primeira vez que Deus abriu o caminho nas águas foi onde? Agora melhorou. Porém, Josué, para passar com o povo, para atravessar o rio, foi preciso também Deus abrir caminho no meio das águas. E as nações, sabendo disso, Deus abriu o Jordão em plena enchente, o povo passou. E quando chega em Jericó, lembrando, Jericó existe até hoje, tá? Quando chegou em Jericó, cidade fortificada, uma cidade reino, havia um rei. Chegando em Jericó, cidade fortificada, ninguém entrava, ninguém saía, porque eles estavam prontos para lutar. Deus dá uma ordem que o povo rodeasse a cidade e, no momento determinado, gritasse. Quando o povo gritou, os muros da cidade caíram. Deus manifesta o poder dele no meio do seu povo, igreja. Deus manifesta o poder dele em nossas vidas. Muitas vezes de uma forma que frustra a nossa lógica. Se os homens batessem contra aquele muro, se os homens arrebentassem os portões, mas Deus disse, gritai, e os muros caíram. E as nações ali em volta ouvindo, olhe, o rio se abriu. Olhe, com os gritos, as muralhas foram ao chão. E depois de Jericó, foi a cidade de Ai. Então, os demais povos daquela terra disseram, nós também seremos destruídos. O povo de Gibeão tinha consciência disso. Vocês podem ler a esse respeito no próprio relato que eles fazem no capítulo 9. O povo de Gibeão tinha esse entendimento e o que eles decidiram então? Nós vamos até o acampamento de Israel, que ficava em Gilgal, pertinho ali de Jericó. Nós vamos até o acampamento de Israel e nós vamos dizer a eles que a gente vem de uma terra muito distante e dizer a eles que façam aliança com a gente logo. Nós lemos o texto. Irmãos, muito distante. Vocês sabem quantos quilômetros dava de Gilgal, onde estava o povo de Israel, até Gibeão, de onde vieram esses mensageiros? 25 a 30 quilômetros. Caminhada com o povo de 3 dias no máximo. Aí eles vieram com roupas velhas, pão duro, sapatos velhos, odres de vinho rachados, e disseram assim,
nós somos de um povo, de um país muito distante. Mas nós ouvimos a fama do teu Deus. Aí pegou no coração, né? Aí pegou Josué e deu um abraço, apertou sem abraçar, né? Nós ouvimos a fama do teu Deus. Olha aqui o que nós trouxemos para você. Está tudo velho, mas quando a gente saiu do nosso país, esse pão estava quentinho do forno. Aí o que aconteceu? Sem consultar ao Senhor. Vocês podem falar comigo? Sem consultar ao Senhor. Josué diz, tudo bem, nós vamos fazer essa aliança. E os príncipes disseram, sim, com juramento, nós estamos afirmando aqui que pouparemos a vida de vocês. Caíram numa cilada. Souberam em seguida que Gibeão ficava pertinho. E eles tiveram um mal-estar muito grande, porque vocês podem acompanhar isso lendo o capítulo 10 de Josué. Pouco tempo depois que fizeram aliança, souberam que a nação, que o povo de Gibeão ficava ali pertinho. Então foram enganados. Agora eles tinham que cumprir uma aliança com um povo mentiroso, que não merecia a confiança. Um povo indigno da confiança. Então, eles fizeram uma aliança com aquele povo sem consultar a Deus. E por causa dessa aliança que eles fizeram com aquele povo, eles estavam sendo atrapalhados de cumprir a aliança maior que eles tinham com Deus. Eles estavam atrapalhados de cumprirem o plano de Deus, que era a retirada daqueles povos. Então, Josué viveu um mal-estar muito grande com a congregação, que dizia, olha o que vocês nos fizeram. E a gente, quando lê o texto de Josué, quando a gente lê o livro, nós vemos que Josué foi um homem, um líder extremamente fiel. Ele não deixou de cumprir nenhuma das palavras que Deus ordenou, ordenadas por Deus através de Moisés. Então, Josué se viu numa situação ruim diante de Deus. Josué se viu numa situação ruim diante do povo. E agora, capítulo 10, vocês verão que pouco tempo depois, 5 reis se juntam para lutar contra Gibeão, porque Gibeão tinha feito aliança com Israel. E Josué tem que levantar o povo de Israel e sair para socorrer. Caminhada de 3 dias, eles precisaram fazer em uma só noite. E a batalha foi uma batalha tão aguerrida, Josué 10, que é lá em Gibeão, que Josué pede a Deus e o sol para. Gente, aqui o pessoal da astronomia vai querer brigar, né? Deus alterou a ordem das coisas. A lua brilhava no vale de Aijalon, e o sol brilhava, resplandecia em Gibeão. Deus alterou a ordem das coisas. Deus mexeu no cosmos. Deus fez algo tremendo. Ele mexeu na ordem das coisas para atender o pedido que Josué fez. Então Josué precisou entrar numa batalha gigantesca para defender os gibeonitas que ele havia aliançado. Então ele se viu constrangido. No plano pessoal, um homem fiel a Deus que era, ele se viu constrangido diante da congregação e agora ele luta uma batalha que, abre aspas, ainda não era dele. Ele tem que batalhar num esforço grandioso para defender aquele povo, que a ordem inicial não era para defender, era para tirar de lá. E lembrando que no engodo que fizeram os gibeonitas, eles moravam perto, a cidade era grande,
e os homens eram todos valentes, homens de guerra. Então, Josué, os líderes, caem numa cilada. Mas eles caíram nessa cilada porque não consultaram ao Senhor. Eu vou para o segundo momento dessa reflexão e a gente termina, tá bem? Eu fui repetitivo, falando do contexto do que lemos, mas agora eu quero pensar com vocês aqui sobre algumas perguntas. Por que será que Josué e os líderes não consultaram ao Senhor? Será que eles acharam que aquele assunto estava mais do que claro que era um assunto de Deus e que aqueles homens estavam falando a verdade? Porque eles usaram o nome de Deus? Será que eles entenderam que não havia possibilidade daqueles homens estarem mentindo? Pela aparência de verdade que eles demonstravam, no que eles demonstravam, pelas suas roupas, pelos alimentos que trouxeram e pelo que eles falavam em nome de Deus? Será que Josué e os líderes entenderam que aquele assunto eles tinham condições de resolver porque eles já tinham experiência e sabiam, por experiência, o que deveriam fazer? Enfim, eles deixaram de consultar a Deus e decidiram com base na aparência de verdade. Queria que você falasse comigo mais essa vez essa palavra, essa frase. Aparência de verdade. Você pode falar? Aparência de verdade. Irmãos, guardem que às vezes é só isso que temos diante de muitas coisas que a gente precisa decidir. Aparência de verdade. E a gente termina decidindo convencido de que está tomando a decisão certa. E o arrependimento vem, porque não era a verdade, era apenas a aparência de verdade. Quando um juiz sentencia com base na aparência de verdade, o nome que ele dá para isso é verossimilhança. Olhe, com base no que foi apresentado a mim, o argumento, os documentos que foram trazidos, me parece verdadeiro. Eu vou decidir. Se a parte prejudicada entender de recorrer, ela recorra e o tribunal que vem depois de mim, a segunda instância, vai confirmar ou mudar a decisão. Então, muitas vezes o que nós temos na hora de decidir é apenas aparência de verdade. E por qual razão que a gente muitas vezes quer decidir mesmo assim e acha que não precisa buscar a Deus? No nosso contexto também tem muita gente que pensa que não é para estar ocupando a Deus com coisas do dia a dia, da nossa vida. Deus já tem tanta coisa para fazer. Tem muita gente que pensa, no nosso contexto atual, que sabe o que fazer, vai falar com Deus para quê? E tem muita gente que não está disposto a esperar o tempo de Deus. Não está disposto a se submeter à vontade de Deus. Não está disposto. E por isso, então, decide, com base no que percebe, com base no que acha ou com base no que quer. E o problema é que uma decisão errada, normalmente, ela prejudica nós, a nossa família, muitas vezes a igreja, ela gera um efeito cascata. Então, o que é que nós devemos fazer?
nós devemos consultar ao Senhor. Nós devemos consultar ao Senhor e entender que isso é o maior privilégio que nós temos. O privilégio de saber que podemos consultar ao Senhor, que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que é infinito, de modo que Deus sabe o que fazer, nos direciona para o que deve ser feito e nos acompanha com o seu poder para que o que precisa ser feito seja feito, apesar das dificuldades. Amém, meus irmãos? Nós devemos consultar ao Senhor, conscientes de que isso é um privilégio, Ele permitir ser consultado. Muitas vezes o prefeito não tem agenda para nos atender. Muitas vezes o médico alega que não tem agenda para nos atender. Muitas vezes um parente dá aquele sumiço e diz que está sem tempo para estar com a gente. Muitas vezes o amigo também dá aquele sumiço, está sem tempo. E cada um com suas coisas alega estar sem tempo, alega não poder. O nosso Deus, que é Criador, sustentador, tem o controle sobre todas as coisas. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem tempo. Ele quer que nós elevemos a Ele as nossas questões. Ele tem prazer de nos ouvir. Ele diz: clama a mim, me ajudem, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O nosso Deus, que realmente é importante, é todo-poderoso, é digno de toda a glória, é glorioso, e onde Ele está, a sua glória se manifesta, porque Ele é glorioso em si. Ele não emite luz, Ele é a luz, o Pai das luzes. O que tem de luz que nós conhecemos, Ele é o Criador. Sol, lua, estrelas, o que emite luz, Ele é o Criador, Ele é o Pai. Ele tem tempo para a gente. E a gente às vezes acha que a gente pode abrir mão disso. Eu não vou consultar, não. Eu não vou falar, não. Eu não vou gastar esse tempo orando, não. Já viram aquelas pessoas que dizem assim, olha, oração termina com ação. Vai fazer. Como se fosse, vai fazer e não precisa de orar. Arranja o que fazer e não precisa de orar. É uma ignorância, uma desconsideração do privilégio que nós temos de clamar a Deus na certeza de que Ele vai nos ouvir. Agora, eu quero falar de alguns pontos. Igreja, hoje completando 17 anos. Vamos, cuidem de ouvir o que Deus tem a dizer sobre o que Ele quer para essa igreja nesse tempo, nessa cidade. Eu falo com muita tranquilidade, tá, pastor? Eu conheço um pouco do seu coração, por conversarmos bastante. Eu sei da sua seriedade. Mas cuidado, igreja. Não é fazer um plano e dizer, Senhor, abençoe esse plano aqui. Senhor, nós decidimos por isso e agora nós pedimos a tua bênção. Cuidado, igreja. Cuidado com a preocupação de que as coisas sejam feitas do jeito que se quer, no tempo que se quer. Cuidado. Às vezes a igreja toma decisões sem consultar ao Senhor. E muitas vezes a consulta não é uma consulta, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Senhor, como o Senhor quer que façamos? Quando? Senhor, fale conosco, nos mostra
muitas vezes a consulta não é essa. Muitas vezes também não é consulta, é o pedido que abençoe, é o pedido que valide. Mas, ainda que Deus validar um plano nosso, esse nosso plano será sempre menor que o que ele tinha. Então a igreja deve estar vigilante em oração e perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Senhor, como nós devemos fazer? E são tantas oportunidades para isso. As necessidades vão surgindo e aí é a oportunidade da igreja dizer: Senhor, como o Senhor quer que faremos? Nós queremos o teu conselho. Necessidade de reforma: Senhor, como o Senhor quer que faremos? Necessidade de definir estratégias de abordagem, estratégias para poder ganhar essa cidade para Cristo. Senhor, como o Senhor quer que faremos? Necessidades de recursos. Senhor, como o Senhor quer que faremos? Nós estamos com caixa. Exemplo, tá, irmãos? Eu sei que vocês estão rechonchudos. O caixa está cheião, eu sei, né? Mas suponhamos que faltasse. Hein? Senhor, nós estamos com necessidades de recursos e nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Antes de desespero nosso, nós queremos perguntar ao Senhor: como faremos? De onde virão os recursos? Nós queremos a tua provisão. Há tantas coisas para a igreja pedir o conselho do Senhor. Pastor João, as necessidades nos despertam, mas eu percebo que toda vez que a gente tem que tomar uma decisão e a compreensão não está clara pela leitura da palavra, então a gente precisa orar a respeito, né? Eu não tenho que perguntar a Deus se devo perdoar, está claro. Eu não tenho que perguntar a Deus se devo cultuar, está claro. Eu não tenho que perguntar a Deus se devo ser fiel nos dízimos, liberal nas ofertas, está claro. Eu não tenho que perguntar a Deus se devo servir conforme os meus dons, está claro. Mas há coisas que mesmo a gente consultando na palavra, a resposta não é imediata. Então, para essas coisas, Senhor, eu quero o teu conselho. Eu falei aqui da igreja, planejamento, reforma, como atender as necessidades. Senhor, nós queremos o teu conselho. Agora eu quero falar de vida pessoal. Você sabe pela palavra de Deus que você precisa trabalhar, mas de repente você não sabe ainda a profissão. E aí você vê uma, você acha que é maravilhosa. Vê outra, acha que é maravilhosa. Você realmente está em dúvida. Ore. E ore com calma. Ore com sinceridade. E ore até Deus te responder. Quem crê que o Senhor vai responder, diga amém. Amém. Você está namorando. É namoro cristão. Você, rapaz, moça, está sendo sincero, mas não tem. Você sabe que Deus tem o plano de você constituir uma família, mas você ainda não tem certeza se é com quem você atualmente namora ou não. Senhor, eu quero o teu conselho, porque eu quero formar uma família com a tua direção, aprovação e bênção. Ore até ter certeza. Aí você constitui uma família. Agora está você, marido, ou você, esposa, e você precisa de respostas. Você tem que tomar decisões. E não está claro. Por exemplo, mudou de cidade. Que igreja fazer parte? Senhor, eu quero o teu conselho. Igreja é importantíssimo para a minha vida. Recebeu uma promoção no trabalho,
mas essa promoção dobra o seu salário, mas te tira do ministério. Enche o bolso, esvazia o ministério. É de Deus ou não é? Senhor, eu quero o teu conselho antes de decidir. Aí a gente vai para filhos, que escola escolher. A gente vai para trabalho, que foi falado. Aceito ou não aceito essa promoção? A gente vai para a vida social. Meus irmãos, o Brasil esse ano passa por eleição. Eu tenho orado todos os dias, tenho pedido à igreja que ore, para que o Senhor nos levante candidatos, homens e mulheres idôneos. A gente, para decidir nesse sentido, é sempre por aparência de verdade, porque a gente não sabe quem de fato é idôneo, quem de fato fará, pode fazer o melhor governo, no caso do governo estadual e federal, e também nas casas legislativas, assembleias legislativas de cada estado e lá no Congresso Nacional. Nós precisamos clamar a Deus por questões da nossa vida, por questões da família, a igreja, trabalho, vida social. Nós precisamos clamar o conselho de Deus. Não está claro? Ore. Ore com fé e ore até o Senhor te responder. Vamos agir como um povo de Deus que crê em Deus, que desfruta do privilégio da comunhão com Deus e que busca o conselho do Senhor para todas as decisões em que, pela leitura da palavra, a resposta não é imediata. E que essa noite sirva para colocar você em um outro patamar espiritual. Um patamar de dependência de Deus, um patamar de reconhecimento do Senhor, um patamar de comunhão com Ele na oração, um patamar de submissão à vontade de Deus, um patamar em que você possa se alegrar em Deus, de ver, de constatar que Ele te orientou da melhor forma aqui, que Ele te orientou da melhor forma ali, que Ele te orientou da melhor forma naquela outra decisão, e você ir somando tudo isso como alegria, como experiências suas com Deus. E isso resultando em fortalecimento da fé, isso resultando em bênçãos para você, para a sua família, para a sua igreja e para as pessoas à sua volta. Isso resultando em gente no trabalho dizer, olhe, eu tenho dado um monte de cabeçadas, mas eu tenho visto que você, o caipira fala, cada enxadada uma minhoca, hein, pastor João? Também? Então nós somos caipiras, tá? Eu assino, pega que eu assino. Aí a pessoa do trabalho diz, olhe, eu tenho dado um monte de cabeçadas, mas eu estou vendo que você decide no acerto, que você decide na hora certa. Rapaz, fala comigo, o que tem aí com você? Aí você dizer, olha, eu tenho pedido a direção, o conselho do Senhor, e Ele tem me dado. É por isso que eu tenho decidido com acerto, o nome de Deus sendo glorificado. Que essa noite sirva para você deixar para trás precipitação ou arrogância que te leva a abrir mão do conselho do Senhor e decidir por aparência de verdade. Abra mão de decidir por aparência de verdade, porque a realidade não é tão simples como a gente imagina, não. A gente é limitado para entender a realidade. A gente sempre entende um pedaço dela, mas tem muita coisa que a gente não está vendo. Peça o conselho do Senhor.
Ele que tudo vê, Ele que tudo sabe, Ele vai te dar a direção certa para você seguir. Alguém aqui crê nisso? Amém. Então que o Senhor faça dessa noite uma noite de decisão para nós. E que no coração de cada um aqui haja o quebrantamento suficiente para buscar o conselho de Deus em tudo aquilo que pela leitura da palavra a resposta não fica clara de imediato. O Senhor nos abençoe, o Senhor abençoe essa igreja. Pastor João, que o senhor viva, quantos anos tem agora? 33. Homem assim, a gente pode perguntar a idade tranquilo, tá? Ele vai fazer 33 e está livre de ser crucificado, porque Cristo já foi, né? Graças a Deus. Pastor João, que o pastor passe dos 100 com lucidez e glorificando Cristo, e que essa igreja seja firme, fiel, próspera, testemunha verdadeira do Senhor até Jesus voltar. Em nome de Jesus.